Quem trouxe sua Bíblia aí, diga amém. Abra em segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 29. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 29. Vamos ler. Diz assim a palavra: Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Amém? Curva sua cabeça, coloque sua mão sobre o seu coração. Peça para que esta palavra venha falar ao seu coração. Senhor, nesta noite, eu te louvo e te exalto por estarmos aqui, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. Venha falar profundamente aos nossos corações. Não estou aqui para falar de mim mesmo, mas estou aqui para falar aquilo que o Teu Espírito me colocar para falar. Venha falar profundamente aos nossos corações, que essa palavra venha trazer uma revelação poderosa daquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus, amém, amém? Glória a Deus, fique à vontade, aleluia. Irmãos, nós lemos um texto que Eliseu fala para o seu servo Geazi, para ele se preparar, pegar o seu cajado e ir, não cumprimentar ninguém pelo caminho, e quando ele chegasse no seu destino, ele colocasse o cajado sobre o rosto do menino. Irmãos, eu quero falar rapidamente, resumidamente, o contexto dessa história aqui. Talvez muitos já conheçam, sobre a sunamita, a mulher sunamita, e o profeta Eliseu. Um dia, o profeta estava passando pela cidade dela, e essa mulher de Sunem, ela era uma mulher rica, de boa condição, e o profeta estava passando, o profeta Eliseu estava passando na sua cidade, então ela falou para o seu marido: vamos convidar o profeta para vir e comer na nossa casa. E aí, ele foi, comeu, e depois ela falou: vamos construir um quarto para o profeta, porque todas as vezes que ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para ficar. E aí, irmãos, eles então construíram um quarto e colocaram uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. E prepararam aquele quarto para o profeta. E o profeta, todas as vezes que passava por aquela cidade, ele se hospedava na casa daquela mulher. E devido a ser tão bem tratado por aquela mulher, aquele profeta perguntou para aquela mulher: o que a gente pode fazer por você? O que eu posso fazer por você? Ele pediu para o seu servo perguntar para ela, Geazi. Geazi pergunta para ela: o que nós podemos fazer por ela? E ela disse: não, Senhor, não precisa fazer nada, eu já sou muito bem tratada, muito bem cuidado pela minha família. E então, depois, Geazi falou para Eliseu: profeta, Senhor, né? Era o Senhor dele. Eu já sei o que a gente pode fazer por ela. Essa mulher, ela não tem filhos e o marido dela já é idoso. Então chama ela. E então o profeta Eliseu mandou chamar a mulher veio, então ele profetizou na vida dela que ela teria um filho. Ele falou: ano que vem, nessa mesma época do ano, você estará com um filho nos braços. E aquela mulher ficou um pouco duvidosa, mas ela aceitou aquilo. E ela teve um filho, um ano depois. Ela estava com o filho nos braços.
E certo dia, né, esse menino cresceu, né, já estavam talvez um rapazinho. Certo dia ele foi com seu pai para o campo e lá ele sentiu uma forte dor de cabeça. E trouxeram ele às pressas, colocaram ele em casa, mas ele não resistiu. E sabe onde colocaram ele? Lá na cama do profeta. Lá naquele quarto que aquela mulher fez para o profeta ficar. E colocou o menino lá. Aquele menino veio a óbito por volta do meio-dia. E aquela mulher ficou desesperada. Então ela mandou arrumar o seu transporte e foi até onde o profeta estava. E quando ela chegou, ela se curvou diante do profeta e suplicou para que ele fosse orar pelo filho dela. Foi quando, no versículo 29 que nós lemos, Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. O que o profeta falou aqui? Chamou o servo e disse: pegue o meu cajado e vá orar por aquele menino. Vá ressuscitar ele. Amém? Até aí. Eu vou passar 2 vídeos para você. Depois eu vou falar sobre eles. Você daria ao seu filho de 7 anos uma garrafa de vinho para ele beber? Você daria à sua filha de 12 anos, que acabou de entrar na adolescência, um punhado de cocaína? A resposta para essas perguntas parece óbvia, mas é o que acontece quando se entrega tablets e celulares às crianças, sem nenhum tipo de restrição. Eu quero falar com você sobre esse terrível veneno viciante e prejudicial nas mãos das nossas crianças e adolescentes. Os pais não têm consciência da gravidade que é os seus filhos passarem horas e horas e horas diante de uma tela. Isso é o que afirma Mandy Saligari. Ela é especialista em vícios e terapeuta. E ela tem se deparado nos últimos anos com uma enxurrada de casos de crianças e adolescentes viciados nessas novas tecnologias. Estão se formando uma geração de crianças e adolescentes que só sabem viver atrás de uma tela. Eles são puxados para dentro das redes sociais, do Facebook ao Instagram, do Snapchat a outros aplicativos. Os pais se tornam incapazes de controlar esse novo mundo dos adolescentes, onde já é natural a troca de nudes, que são fotos de nudez. E não são raros casos de adolescentes que, após ter a sua foto íntima divulgada sem restrição, agora eles não sabem lidar com o bullying virtual, que é chamado cyberbullying. Foi o que aconteceu com uma adolescente que se enforcou logo após ter sido publicado um vídeo seu tomando banho lá no Snapchat. Esse vídeo foi publicado por um amigo seu, para a tristeza do pai dessa menina, que nunca tinha ouvido falar nesse aplicativo, o Snapchat. Nesses últimos dias foi noticiado um caso surpreendente: jogos entre adolescentes, onde por meio de desafios as tarefas são repassadas e uma das tarefas é se cortar. E a missão final é suicídio. O que me chamou a atenção foi o relato de um pai de um menino goiano. Ele tinha apenas 13 anos e se jogou do 26º andar do prédio da sua avó. E eu quero que você escute bem o relato do pai desse menino. Ele diz assim: ele era um filho muito estudioso, era atencioso e não dava problemas para a gente. Ele não costumava sair muito e passava a maior parte do seu tempo em frente ao computador. Observe bem. Nunca se passou pela nossa cabeça que ele tivesse pensamentos suicidas. E o pai finaliza, dizendo assim: talvez eu devesse ter tirado um dia para sentar ao lado dele no computador. Eu achei que com tudo que eu proporcionava, estava protegendo ele do mundo, mas na verdade eu estava dando acesso a ele ao mundo. A Polícia Civil ainda investiga o suicídio de 2 adolescentes que podem ter sido incentivadas por esse grupo. As jovens, elas moravam no município de Rio Verde e uma delas, de apenas 14 anos, se jogou do 5º andar do prédio da sua escola.
Semanas depois, uma outra garota de 13 anos se enforcou no quintal da sua casa. O resultado é que, mesmo morando sobre o mesmo teto que os seus pais, as crianças e os adolescentes de hoje recebem influências de uma porção de pessoas de fora, através dos seus tablets e dos seus celulares. E olha, eu quero falar com você sobre um outro problema sério, que é o aumento no número de menores de idade que enviaram e receberam imagens pornográficas ou que acessam conteúdos impróprios para a sua idade. Quantas histórias de pais que se surpreenderam encontrando seus filhos assistindo pornografia pesada. E eu estou falando de crianças sendo expostas à pornografia cada vez mais cedo. Essas crianças, em alguns breves momentos de exposição à pornografia, elas têm roubado a sua inocência. Elas não podem desver o que elas viram. Preste atenção. Você já parou para pensar que o seu filho, ainda criança, já pode ter tido acesso a algum tipo de vídeo pornográfico? Você já imaginou que o seu filho pode estar participando de grupos de desafios suicidas? É por tudo isso e muito mais que eu gostaria de lhe recomendar: não coloque um smartphone na mão do seu filho sem supervisão. Vamos lutar para preservar a pureza das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque a sua família é uma bênção e a minha família é bênção do Senhor. Eu tive uma experiência com meu filho Arthur. Hoje ele tem 7 anos, na época ele tinha 4. E ele começou a falar pra gente que ele queria ser menina, que ele não queria mais ser menino. E começou aquilo constantemente. Eu e o Luciano começamos a conversar com ele, que ele era menino, que Deus fez ele menino. E todo dia ele falava. Um certo dia eu estava fazendo almoço, ele chegou na cozinha e falou: mamãe, você mentiu pra mim. Eu falei: eu menti pra você? Como? Você falou que eu não podia ser menina, e eu posso ser menina se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei: quem te falou isso? O meu amigo. Eu: que amigo, Arthur? O meu amigo que vem todo dia conversar e brincar comigo. Aí eu falei: que amigo é esse? Onde ele tá? Ele tá ali no sofá conversando comigo, e ele falou que se eu quiser ser menina, eu posso ser. Aí eu falei: me leva então, me mostra o amigo. Aqui, ele aqui sentado. Eu falei: como é que é esse amigo? Que roupa ele tá usando? Ah, ele é um moço, tá usando uma roupa toda branca, um chapéu branco e um lencinho vermelho no pescoço. Quando ele falou isso, na hora eu gelei. O meu filho de 4 anos estava me descrevendo o Zé Pilintra sentado no sofá da sala, e todo dia ele vinha conversar com ele. Aí eu falei: esse seu amigo vai embora agora, em nome de Jesus. Peguei ele, levei para o quarto, ajoelhei, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E conforme eu ia orando, repreendendo aquela ação maligna na vida dele, ele ia se debatendo e gritando: não, para mamãe. E eu continuei orando. Orei, impondo as mãos na cabeça dele por 40 minutos, até que ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar. Depois me abraçou, me pediu perdão. E eu orei a Deus e pedi para Deus me mostrar tudo que estava influenciando ele a ter aqueles desejos, aquela presença maligna na vida dele. E o Senhor foi me revelando alguns programas de televisão que ele vinha assistindo, que estavam influenciando ele ter esse desejo. E dentre alguns programas, Deus me mostrou o Bob Esponja, que é totalmente afeminado, alguns desenhos do Cartoon, Hora de Aventura, apenas um show. E no Hora de Aventura, inclusive, teve um episódio, o único episódio que eu assisti foi o Espírito Santo que me mostrou. Os 2 bonecos se beijaram na boca e um outro personagem, que eu nem me lembro quem era, estava chorando, falando que o namorado dele não queria mais nada com ele.
e só relacionamentos homossexuais. E é um desenho que tem a classificação livre e passa o dia inteiro em qualquer horário. E também o Ben 10, né? Além do Ben 10 ser completamente rebelde e não respeitar o pai, tratar mal o pai, ele se transforma em 10 monstros diferentes. E eu pude ver que ali são 10 espíritos diferentes que possuem aquele garoto. E Deus colocou no meu coração para que eu começasse a tirar essas coisas do Arthur. Porque o Ben 10 foi bem forte nesse momento, porque foi justamente o período que ele estava gostando muito do Ben 10 e pediu alguns bonecos do Ben 10. E nós demos alguns bonecos do Ben 10 para ele. E foi justamente nesse momento que ele começou a ter esses desejos, começou a ficar irritado e confrontar a gente, dizendo que ele podia ser menina sim, se ele quisesse. E desde então eu oro constantemente e tenho observado muito. Tudo que eles vão assistir na televisão, eu sento e assisto junto. E algumas coisas eu vejo coisas absurdas, desenhos infantis que eu proíbo. E o inimigo não tá para brincadeira. E realmente a gente tem que fazer a nossa parte em casa diariamente e controlar tudo que os nossos filhos veem na televisão. Porque a gente está vivendo tempos difíceis e o inimigo quer tragar a vida dos nossos filhos. Eu espero que possa ajudar alguém com esse depoimento. Irmãos, quero ler uma referência em Êxodo capítulo 4, versículo 17. Então vamos, Êxodo 4:17 diz assim: leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Versículo 20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. Amém? Irmãos, nós lemos o texto que fala que o profeta Eliseu, diante daquela situação, que aquele menino estava morto, aquela criança estava morta, ele então pede para o seu servo pegar o cajado dele e ir até lá ressuscitar aquele menino. Ele pede para levar o quê? O cajado. Nós lemos aqui em Êxodo, Deus falando, Moisés, pega essa vara e é com ela que você vai fazer os sinais para libertar o meu povo. E no versículo 20 diz que ele pegou seus filhos, sua mulher, montou no jumento e pegou a vara de Deus. Vara, bordão e cajado é tudo a mesma coisa. O cajado, a vara, o bordão é utilizado pelo pastor. E não sei se vocês já viram o formato de um cajado, mas se vocês lembram daqueles guarda-chuva que tem um gancho assim, né? O cajado é do mesmo jeito. Ele tem mais ou menos 2 metros de altura, mais ou menos do meu tamanho. E uma ponta tem a curva, tem um gancho, e no outro é reto. Ele tem 3 funções. Uma é auxiliar o pastor na sua caminhada, para ele se apoiar. A segunda é para ele resgatar a ovelha que caiu no precipício. É para ele demonstrar amor, porque com a parte do gancho, ele estende a vara e pega a ovelha pelo pescoço e traz para perto dele em segurança. A terceira utilidade do cajado é quando ele pega pelo outro lado e deixa a parte lisa para baixo, que é para corrigir, que é para ele quebrar as perninhas da ovelha, para que ela nunca mais saia de perto dele, para que ela aprenda
que ela não pode se distanciar do seu pastor. Então, a vara, ela auxilia na caminhada, o cajado auxilia na caminhada, mas ele é um instrumento de amor, mas também é um instrumento de correção. E também simboliza a autoridade. Todo pastor tem um cajado. Todo pastor que cuida de ovelhas tem um cajado. E o cajado simboliza a autoridade. Foi com ele que Moisés tocou no Mar Vermelho e o mar se abriu. Foi com ele que ele operou os sinais diante do faraó. Foi com esse cajado. A autoridade é simbolizada através do cajado. Irmãos, o profeta daqueles dias era Eliseu. Mas hoje, o profeta ou os profetas desta geração somos eu e você. Amém? É a igreja. E assim como o profeta daquele tempo, o profeta Eliseu, diante de uma situação de morte, ele fala para o seu servo: vai, Geazi, leva o meu cajado e vai orar para que o menino ressuscite. E os vídeos que nós assistimos, irmãos, nós podemos perceber, não só através desses vídeos, mas no dia a dia, qual tem sido a realidade de morte que essa geração de crianças e adolescentes estão vivendo. Assim como naquele tempo, aquela criança estava morta, assim o diabo tem cercado as nossas crianças e os nossos adolescentes com o espírito de morte. Irmãos, Deus colocou na nossa mão o cajado. Deus colocou na nossa mão o cajado de amor e o cajado de correção. Só que a igreja muitas vezes tem sido omissa para com a próxima geração. Irmãos, é de costume o trabalho com crianças não ter tanta importância. Vou dar um exemplo básico para vocês. Eu coloquei no grupo que nós teríamos a conferência Paz Kids, lá em Palmas. Daqui, só foi eu, a pastora e a irmã Maria do Carmo que foi comigo. Porque talvez muitos não puderam ir, tinha alguma coisa aqui, alguns estavam na aula de escola, de líderes, professores. Mas talvez alguns que poderiam ir pensar, é coisa de criança, conferência de criança. Geralmente nós desvalorizamos as crianças. Geralmente nós olhamos, menino, vai brincar para lá, essa coisa de menino. A gente sempre quer deixar as crianças de lado. Irmãos, eu nunca chorei tanto dentro daquele templo da Igreja da Paz, igual eu chorei nessa conferência Kids. Você perdeu algo sobrenatural. Mas como o Senhor é misericordioso e compassivo, Ele tem algo para falar com você nessa noite. Amém? Irmãos, o futuro está nas nossas mãos. Hoje a pastora estava falando lá que 1/3 da população mundial é de crianças. 1/3. E daqui 30 anos, essas crianças serão elas que estabelecerão os padrões do mundo. Só que os padrões que elas vão estabelecer não dependem delas. Dependem da nossa geração. Só que nós, irmãos, temos agido como Eliseu. Nós temos delegado a autoridade. Aquilo que era para nós, aquilo que é responsabilidade nossa, nós temos entregado na mão de outros. Nós temos entregado na mão de Satanás.
Sabe por quê? Nós assistimos aí, as crianças, os pais não querem ter trabalho hoje. Essa mensagem não é só para os pais, tá, irmãos? É para toda a igreja, porque é responsabilidade da igreja, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na palavra, marcar a próxima geração. A palavra dessa noite é isso, marcando a próxima geração. Isso é uma responsabilidade minha e sua, apesar de eu não ter filhos, apesar de muitos aqui não terem filhos, mas como igreja, é nossa responsabilidade marcar a próxima geração. Porque nós nos preocupamos só em ganhar as pessoas que estão perdidas, que já sofreram, que já foram tapete para Satanás. Mas nós não nos preocupamos em marcar as crianças que ainda não foram manipuladas pelo diabo, que ainda não experimentaram a prostituição, que ainda não experimentaram o homossexualismo, que ainda não experimentaram aquilo que o mundo oferece. Nós menosprezamos, nós não damos tanta atenção assim. E sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós passamos o cajado para outro. Menino está dando muito trabalho. Menino, pega esse celular aqui. Assiste aí. Mas a gente não quer ter trabalho. Vai lá, Geazi. Vai lá. Ensina o meu filho. Ressuscita essa geração. A gente passa. Isso é responsabilidade nossa. E sabe o que tem acontecido? O que nós assistimos aqui. O diabo, ele tem governado as crianças, os adolescentes, por meio de várias formas, com várias estratégias. Vocês viram o testemunho dessa mãe? Desenhos inocentes, mas que ele está lá por trás. E nós não temos paciência para ensinar, mas o diabo, ele tem de sobra. Ele tem muita paciência. Ele usa uma estratégia, se ela não deu certo, ele usa outra. Se a segunda estratégia não deu certo, ele usa a terceira, ele usa a quarta, ele usa a quinta. Mas nós nos cansamos de ensinar na primeira. Ele não desiste, porque ele sabe do poder que está na próxima geração. Então ele investe hoje, para ele colher daqui 20 anos. Se ele quer uma sociedade pervertida, ele investe nas crianças, ele perverte as crianças, e daqui 20 anos, ele terá uma sociedade pervertida. E muitas vezes nós temos a oportunidade, conhecemos a verdade, conhecemos Jesus, conhecemos esse amor, e não exercemos o nosso papel. Passamos, delegamos. Versículo 31 de 2 Reis, capítulo 4, diz assim: Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. A morte estava naquele menino, e a vida não ia chegar sendo passada a autoridade para outro. Era Eliseu que tinha que usar aquela autoridade. Aquele cajado era dele. Amém? Era dele. Salmos capítulo 78, abre aí a sua Bíblia. Hoje o pastor está pregando com o lado da vara lisa para baixo, tá? Mas depois eu viro o cajado, tá bom? Salmo 78, versículo 4. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas.
Quem é que tem que contar a geração seguinte, irmãos? Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor. Se nós queremos amanhã uma sociedade temente ao Senhor, nós temos que contar para essa geração de pequenos os feitos gloriosos do Senhor. Nós temos que marcar eles antes do pecado. Nós temos que marcar o coração deles antes da prostituição, antes do homossexualismo, antes do lesbianismo, antes da perversidade. A nossa geração precisa ensinar os feitos gloriosos do Senhor e as suas maravilhas para a próxima geração. Olhe para o seu irmão e diga: essa responsabilidade é minha e sua. E principalmente quem já é pai e mãe. A sua responsabilidade é dobrada. É como igreja e como autoridade dentro da sua casa. É sua responsabilidade contar os feitos do Senhor aos seus filhos. É sua responsabilidade implantar o caráter de Cristo neles. É sua responsabilidade colocar o cajado sobre eles. Não ache que seu filho vai aprender sobre Jesus só aqui quando vier para a salinha. O seu filho precisa aprender sobre Jesus dentro da sua casa. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata a eles, seus filhos, o que você fala, o que você ensina, o seu caráter, as suas atitudes. O seu filho, sua filha precisa conhecer Jesus primeiro na sua casa. A igreja ela tem um papel fundamental, porque nem todas as crianças que vêm até aqui têm pais que ensinem. A Bíblia fala que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. Na sociedade de hoje nós temos muitos órfãos, muitas crianças sem pai ou sem mãe, porque não criaram, não cuidaram, porque abandonaram ou porque faleceram. Mas sabe o que mais deixa triste o meu coração, irmãos? É ver crianças órfãs de pais vivos e que estão dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o pai, a mãe está em casa, mas quem ensina o filho é o celular, é a internet, é os desenhos, é o Bob Esponja, é a Peppa, é a galinha pintadinha, porque o pai não está presente para ensinar, a mãe não está presente para ensinar, não tem tempo, não senta para falar de Jesus, não senta para contar histórias bíblicas. Irmãos, nós temos errado muito, nós estamos passando o cajado. A autoridade que Deus colocou nas nossas mãos é para nós usarmos. Só vai ter vida nessa geração se nós usarmos o cajado. Sabe o que aconteceu? Vamos voltar lá. 2 Reis, capítulo 4. Depois que Geazi voltou e falou: Senhor, não deu certo, eu coloquei o cajado sobre o menino, mas ele não ressuscitou, e agora? O que a gente faz? Então Eliseu entendeu. O que Eliseu fez? Versículo 32. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Deitado na cama de quem, irmãos? De Eliseu. O quarto era de Eliseu, o quarto era do profeta que a mãe do menino tinha construído para ele. Versículo 33, Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto,
e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Sabe quando o menino ressuscitou, irmãos? Quando Eliseu foi lá exercer a autoridade que Deus tinha confiado para ele. E ele se deitou sobre o corpo da criança. Colocou os olhos nos olhos dele, a boca na direção da boca dele, as mãos na direção das mãos do menino. E ele transferiu vida. Fala que quando Eliseu colocou mão na mão, olho no olho, boca na boca, o corpo do menino começou a se aquecer. E aí, ele se levantou, andou pelo quarto, voltou de novo. E então o menino deu 7 espirros e ressuscitou. Sabe quando é, irmãos, que a próxima geração vai ressuscitar? Sabe como é que nós vamos gerar vida nessa geração? Desses pequenos, das crianças, dos adolescentes? Quando nós transferirmos vida para eles, boca na boca, olho no olho, mão na mão. O Brasil precisa de profetas que usem o seu cajado. Olha o que aconteceu lá em São Paulo, irmãos, agora. Notícia para o Brasil todo. Um menino de 17 anos. E era esse de 17 que, mandava no outro de 25, 26 anos. Ele que falava o que o outro tinha que fazer. O de 17 anos. E eles arquitetaram aquele massacre. A culpa é deles, pastor? Nós falhamos. Os pais deles falharam. Como nós vemos num depoimento de um pai que o filho suicidou. Ele nunca deu sinais de suicídio. Ele era um menino tão estudioso. Ele era um menino tão bom. Ele ficava o tempo todo na frente do computador. Muitas pessoas acham que o filho, estando dentro de casa, ele está seguro. Antigamente estava. Hoje o mundo está nas mãos deles. Irmãos, o diabo tem usado as suas estratégias para destruir a próxima geração. E nós estamos passando o nosso cajado para outro. Precisamos entender o que Eliseu entendeu. Eu tenho que ir lá. É minha responsabilidade. Foi eu que profetizei que esse menino ia nascer. Eu tenho que ressuscitar. Eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que gerar vida nessa criança. Somos nós, irmãos, igreja, que temos que gerar vida na próxima geração. Somos nós que precisamos chegar antes do pecado. Somos nós que precisamos marcar eles. E como é, pastor, que nós vamos marcar a próxima geração? 3 coisas. 3 coisas, olha para o seu irmão aí. Diga para ele: amor, ensino e disciplina. Vamos todo mundo junto? Amor, ensino e disciplina. O Senhor nos dá isso através da sua palavra. O Senhor nos mostra isso por meio da sua palavra. Vamos ler alguns textos rapidamente, irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Diz assim, 6:5. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando e quando se deitar e quando se levantar. A primeira maneira que nós vamos marcar essa geração é com amor. Amém? Como é que eu vou marcar eles com amor, pastor? Primeiro amando o Senhor. Primeiro experimentando desse amor.
amando o Senhor, guardando no coração as palavras que Ele está nos dando e transferindo vida para as crianças. Transferindo. Quando? Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver na rua, quando estiver passeando, quando estiver fazendo qualquer coisa. Quando se deitar, quando se levantar. Todo o tempo. Primeiro eu preciso ter esse amor. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? Esse texto fala do amor de Deus para com o homem. Aquele que crê. Para com toda a humanidade. Mas aquele que crê tem a vida eterna. Deus colocou à disposição o amor. E em 1 João 3,16, lá na carta de 1 João 3,16, diz que nós conhecemos o que é o amor, porque Jesus veio ao mundo e se entregou por nós. E da mesma maneira, eu preciso me entregar pelos meus irmãos. Eu preciso receber amor. E eu preciso transmitir amor. Como é que eu tenho amor? Por meio de Jesus. Como é que eu transmito amor? Por meio de Jesus, porque Ele é amor. Essa geração precisa de amor, irmãos. Pais, amem seus filhos. Irmãos, amem seus irmãos. Tios, amem seus sobrinhos. Avós, amem seus netos. Eles precisam de amor. Eles precisam de amor. Nós precisamos marcar eles com esse amor de Jesus. A segunda coisa, irmãos, para marcar uma criança, é o ensino. Vamos ler Salmo 145. Nós já lemos um, que eu ia ler agora, mas nós já lemos Salmo 78, que fala que uma geração tem que ensinar a outra geração os feitos do Senhor. Vamos ler Salmo 145, versículo 4. 145, versículo 4, diz assim: que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Amém? Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. Salmo 78, uma geração precisa ensinar a outra. Deuteronômio 6, ensine ao deitar, ao levantar, em casa, na rua, onde estiver, ensine. Irmãos, ensinar dá trabalho. Ensinar é inculcar, é repetir, até eles aprenderem. Ensinar. Eu sei, irmãos, quanto isso é importante. Porque pela graça e misericórdia do Senhor, eu nasci numa família que conhecia a palavra. E eu fui ensinado desde criança no caminho que eu deveria andar. E eu cresci. E eu não me desviei dele. Ensino. Eu fui ensinado, irmãos. Eu fui ensinado quando eu era criança. Com 2 anos eu já cantava na igreja. Não sabia nem falar direito, mas eu cantava. Meus pais sentavam comigo e me ensinavam a palavra. Eles me contavam histórias da Bíblia. Eles me ensinavam sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a salvação. Eles gastavam tempo comigo. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? Nós estamos tão atarefados, preocupados com os bens materiais e nós estamos esquecendo dos principais valores, da herança que nós precisamos deixar para as próximas gerações. O seu filho, ele não precisa de carro, de casa, de muito dinheiro, mais do que os princípios do Senhor para a vida dele.
Gaste tempo. Ensine. Hoje tem tanto material, irmãos. Hoje tem tanta informação à nossa disposição. Tanta coisa que nos auxilia. E naquele tempo minha mãe não tinha. Tudo que ela tinha era a Bíblia dela. E o que o Espírito Santo auxiliava ela a fazer. Mas ela nos ensinava. Meu pai me ensinava. Eles me ensinavam com palavras, mas eles me ensinavam com atitudes também. Eu via meu pai sair, nós morávamos no fundo da igreja, num cômodozinho de 3x3. E ele saía, ia lá para o templo, se ajoelhava e orava. E eu via ele orando. E depois, esperava ele terminar a oração dele. E devagarzinho eu escapava e sumia sem eles me verem. E quando eles iam me procurar, eu estava lá, de joelhos, orando. Porque eu via meu pai orar. Ah, irmãos, o valor de um testemunho. Eu cresci, não tem, acho que mais ninguém na face da terra, a não ser a minha mãe, que conheça mais as mensagens do meu pai do que eu. Afinal de contas, são 28 anos escutando ele pregar. Às vezes eu já sabia até qual era a ilustração que ele ia contar naquela palavra que ele ia ministrar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando ele ia falar de dízimos, né, ensinar os irmãos a dizimar e ofertar. Aí ele lia aquele texto, né, que é melhor dar do que receber. E ele sempre tinha uma história na ponta da língua. Que o pastor estava ensinando sobre isso na igreja e acabou o culto, né, o pastor estava lá pregando, olha irmãos, é melhor dar do que receber. E depois do culto o jovem procurou ele e falou assim, pastor, essa palavra aí que o senhor pregou, meu pai já tinha me ensinado. É mesmo, meu filho? É. Ele já tinha me ensinado. Ele sempre disse para mim, meu filho, é melhor dar do que receber. Aí o pastor, rapaz, e seu pai é cristão? Não, pastor, ele é lutador de boxe. Ele disse que é melhor dar do que receber. Meu pai sempre contava essa. Eu já sabia, mas eu gostava de ouvir ele contar de novo. Quando ele ia pregar, aí eu perguntava, pai, o senhor vai pregar o que hoje? Ah, vou falar de tal. O senhor vai contar aquela história? Aí ele, não sei. Conta. Eu ficava no pé dele. Né? Conta aquela. Eu gostava de ouvir ele. Gosto até hoje. E cada palavra no culto, em casa, foi gravando no meu coração. Foi marcando o meu coração. Eles chegaram antes do pecado. Eles chegaram antes da prostituição. Não deixe o pecado chegar primeiro na vida do seu filho. Vamos marcar essa geração, irmãos. Vamos marcar essa geração. Olhe para o seu irmão e diga para ele, ensine. Ame e ensine. É só isso, pastor, para marcar? Não. Tem que amar, ensinar, mas tem que corrigir. Tem que disciplinar. Vou ler alguns provérbios aqui. Provérbios 22, versículo 15. Diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Olhe para cá, irmãos, a insensatez já está ligada ao coração da criança. Não culpe o menino que bagunça. Não culpe uma criança que faz arte, que faz coisas erradas, porque a insensatez já está ligada ao coração daquela criança. Pastor, e como é que a gente faz? A vara da disciplina vai livrar aquela criança da insensatez. Amém? De quem é a culpa, pastor, então? De um menino arteiro. Dos pais.
que não estão ensinando, que não estão corrigindo, que não estão impondo limites. Irmãos, eu vejo tantos meninos hoje que mandam nos seus pais. Os pais têm que fazer tudo o que eles querem. Foi uma bênção lá a conferência, irmãos, mas eu vi uma criança, um casal, na minha frente, e um menino de uns 7, 8 anos. Sabe que nenhuma igreja é perfeita, né, irmãos? E tinha um casal lá, e essa criança não queria ficar comportada. Sabe o que o pai fez? Pegou um fone e um celular e deu para ele assistir Dragon Ball Z, na hora da palavra. Porque não tem autoridade, porque quem manda é o filho. Se ele não der, o filho vai fazer birra, vai fazer escândalo, porque não colocou limite dentro de casa. Não tente colocar limite na rua. O seu filho vai ser na rua aquilo que ele é dentro de casa. Se você coloca limites para ele em casa, se você disciplina ele, se você usa a vara da disciplina e tira a insensatez do coração dele em casa, quando ele sair, ele vai se lembrar daquilo que você ensinou para ele. Outro provérbio, 13:24, diz assim: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Pai, mãe, você ama seu filho? Você ama sua filha? Se você ama, não hesite em discipliná-lo. O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Muitas vezes Ele fala assim: meu filho, não faz isso, mas a gente é teimoso, não, eu estou com vontade de ir por aqui, eu vou por aqui. Aí Ele fala 1, 2, 3, usa o irmão, usa o pastor, usa o líder de célula, não ouve. O que Ele faz? Você vai para a disciplina. Aí ele apanha, aí quando dói, aí ele lembra, eu tenho que fazer o que Jesus falou para me fazer. Nós somos assim, irmãos, adultos e crianças. Eles não têm limites, eles são um papel em branco, irmãos. Somos nós que vamos imprimir aquilo que vai ser marcado na vida deles. Somos nós. Uma geração ensina a outra. Então nós vamos colocar limites. Nós vamos tirar a insensatez do coração da criança com a vara da disciplina. Pais, não hesitem em disciplinar seus filhos. Diz a palavra, Provérbios 13. Se você o ama, corrija-o. Discipline. Agora deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu não sou pai, mas eu sou filho. E minha mãe e meu pai nos corrigiram quando necessário. Eu nem sempre fui comportadinho. Nem sempre fui um anjinho. Às vezes eu aprontava. Às vezes eu saía do culto por influência dos outros amigos. No meio da mensagem eu escapulia, uns 9, 10 anos, ia andar de bicicleta na cidade, ia tocar interfone na casa dos outros, sair correndo e chutar o cachorro dos outros. Mas quando chegava em casa, lá na hora, a mãe só olhava assim, né? Aí eu fingia que não via. Mas quando chegava em casa, ela chegava: tu vai ver agora. Não. Ela esperava passar a raiva. Às vezes ela nem batia no mesmo dia, porque ela estava com raiva. Você quer corrigir, disciplinar o seu filho? Nunca corrija ele com raiva. Se você corrigir ele com raiva, você está pecando, porque você com raiva vai despertar a ira nele. E ele não vai aprender. Você pode espancar ele e ele não vai aprender. Ela esperava passar a raiva. E aí, no outro dia, às vezes, ela me chamava: Diego, vem aqui.
Aí eu, eita, é hoje. E eu já chegava, não mãe, eu não vou fazer mais, me perdoa. E ela fala hoje que às vezes eu ficava com o coração apertado, com vontade de nem bater. Mas ela sentava, primeiro eu sentava, e ela falava, olha, tu lembra de ontem? Eu falei para ti que era para te ficar comportado na igreja. E tu saiu, tu fez isso, tu correu, tu fez aquilo. E eu te falei várias vezes, e tu me desobedeceu. E por causa disso, tu vai apanhar agora. E eu vou te bater, não é porque eu não gosto de ti, é porque eu te amo. É para te aprender, não fazer mais isso. Sabe o que é uma peia conversada? Tranquilamente, daquele jeito dela. Aí ela pegava o cipó do Jeremias, banhado no óleo ungido, aí dava umas 3 cipuadas assim na minha bunda, eu baixava o short e ela só na bunda. Nunca bata no rosto, nunca dê cascudo, use a vara, é bíblico, amém, irmãos? A vara da disciplina. Sabe o que doía mais? A conversa, porque ela não me espancava. Tem muitos que querem corrigir os filhos, mas espancam. Pega na hora da raiva e bate, acha que é assim que vai resolver. Não é assim. A Bíblia ensina a corrigir, a disciplinar, não a espancar. Então, espere passar a raiva, depois converse. Ensine, explique por que ele vai apanhar. E para ele não fazer mais, que se ele fizer, ele vai apanhar de novo. Eu duvido se não aprende. Eu aprendi. Aí aquilo eu não fazia mais, que eu já sabia que se eu fizesse de novo. Aí quando eu esquecia, porque criança assim dá uns brancos, né? Esquece assim, aí a mãe só me olhava. Aí eu já murchava, já lembrava, porque ela já tinha me falado sobre aquilo. Isso é ensinar, isso é disciplinar, amém, irmãos? Outro provérbio, 29:15, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha só, irmãos, porque aqui tem muitos pais passando vergonha no meio da rua. Não tem controle sobre os filhos, não tem limite, porque está faltando a vara da correção. E a vara que tira a insensatez e coloca a sabedoria. O filho se torna sábio, amém? Através da vara. E aí ele não vai envergonhar a mãe. Quando sai de casa, não vai envergonhar os pais. Porque agora ele tem sabedoria, porque foi ensinado dentro de casa. Eu não lembro quando eu apanhei pequeno, novinho, mas eu lembro que ali apanhou, quando era pequena, 2 anos, pequenininha mesmo. Às vezes ela era malina, né? Ela queria pegar as coisas, derrubar as coisas, e a mamãe ainda não usava o cipó nessa época, né? Só quando estava mais grandinho. Aí ela pegava a mão dela e dava uma palmada e falava para ela, não é para mexer nisso. Aí ela já sabia, ela não mexia mais, porque foi dado um limite. Foi estabelecido um limite. Sabe por quê essa geração está tão perdida? Porque elas não têm limite. Aquele jovem de 17 anos não tinha limites. Não deram limite para ele. Eu vi na reportagem que os vizinhos até se surpreenderam, porque o mais velho morava sozinho, estava em depressão, porque a avó tinha falecido há alguns meses, mas o mais novo, de 17 anos, tinha família, uma família estruturada, segundo a reportagem,
Tinha pai e mãe, morava com o pai, com a mãe, com o avô, com o irmão mais velho. Só que, irmãos, aparentemente, ele não tinha limite no computador. E ele foi entrando por lugares, estava dentro de casa, mas ultrapassou os limites. Aí já era tarde demais. Mais um provérbio. 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Castigue você mesmo com o cajado, e você vai livrar ela da morte. Boca na boca, olho no olho, mão na mão, usando o cajado, a autoridade que Deus te deu, como pai, como igreja, como uma geração que ensina a outra geração. Amém, irmãos? E para encerrar, para concluir, Provérbios 22, mais duas referências. Provérbios 22, esse é bem conhecido. Versículo 6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Você quer que seus filhos sejam homens de Deus, mulheres de Deus. Você quer ver uma geração no futuro, essas crianças, esses adolescentes, fazendo a diferença, levando Jesus, sendo canal de bênção? Ensine agora. Quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Amém? Para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu estou me estendendo um pouco, irmãos, mas nós precisamos acordar para isso. 2 Timóteo 3,14 diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi uma criança que foi marcada. Amém, irmãos? Ensinaram quando ele era criança, desde a infância. E o Paulo está falando para ele: permaneça fiel naquilo que você aprendeu quando você era criança. Irmãos, eu quero um dia poder falar isso para os meus filhos. Permaneça fiel naquilo que eu ensinei para vocês quando vocês eram crianças. Você quer falar isso para os seus filhos? Permaneça fiel. Jovens, vocês querem ter filhos assim? Plantem hoje. Plantem hoje. Permaneça fiel, Timóteo, naquilo que você aprendeu desde a infância. As sagradas escrituras que lhe foram ensinadas e que deram sabedoria para você receber a salvação. Fique de pé. Eu me comprometo, irmãos, com a próxima geração. Nessa noite, se comprometa. Se você não é pai, se comprometa com as crianças que cercarem você.